7h16, estamos de volta com o Jornal da Inconfidência. Reforma trabalhista completa 1 ano em vigência, mas mudanças ainda geram discussão. Há quem veja as medidas como favoráveis, mas também quem considera que a chamada modernização da CLT, na verdade, precariza as relações de trabalho. Acompanhe com Verônica Pimenta. Após 12 meses, especialistas ainda divergem sobre os reais efeitos da reforma trabalhista, que começou a valer em 11 de novembro de 2017. Para o advogado e professor da Faculdade de Direito da USP, Nelson Manrique, a flexibilização das regras, como a implantação do trabalho intermitente e a compensação de jornadas em módulos semestrais, são boas porque melhoram a gestão empresarial. Se eu colocar numa visão estática a sociedade, qualquer coisa que eu venha mudar é um retrocesso, mas a sociedade é dinâmica, eu preciso buscar novas soluções para questões novas, não é? Ainda segundo Nelson Manrique, é preciso uma reforma da reforma. Ele defende o fim da base sindical única para cada categoria. A grande mudança, digamos assim, foi que agora o sindicato pode negociar contra a própria lei. Olha, como é que nós vamos apostar numa negociação com sindicatos que não têm legitimidade? Então eu preciso dar um segundo passo agora, que é exatamente preparar o caminho da negociação efetiva, introduzindo a liberdade sindical no Brasil. Segundo o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Yuri Pereira Pinheiro, o grande problema foi implantar a reforma trabalhista sem esgotar o debate com a sociedade. Ele avalia que medidas bem aceitas por empresários e gestores podem ser custosas para o trabalhador. Mas a reforma trouxe essa figura do contrato de trabalho autônomo, que caminhou e contribuiu muito para a informalidade. Temos também um teletrabalho que fez com que as empresas pudessem ter uma quantidade menor de trabalhadores no estabelecimento, assim reduz os custos do estabelecimento e transfere esses custos para o empregado. É certo que muitas vezes também é interessante para o empregado atuar em teletrabalho, mas o preocupante é que a reforma trabalhista diz que aquele que trabalhar em regime de teletrabalho não tem direito a horas extraordinárias. Ainda que o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, finalizado em setembro, mostre a criação de 460 mil postos de trabalho nos últimos 12 meses, Yuri Pereira Pinheiro destaca como os principais impactos da reforma trabalhista: o aumento do trabalho informal e das terceirizações. É importante que se diga que, na realidade, muitos trabalhadores foram dispensados, de dispensa coletiva, como, por exemplo, um caso público da Estácio de Sá. Houve uma dispensa em massa e essas pessoas depois foram recontratadas como terceirizados. Então, esses novos contratos de trabalho, se analisados em uma perspectiva substancial, não são novos, são pessoas que tinham contratos que foram dispensadas e que agora têm contratos mais precários, contratos menos benéficos. Os dados estatísticos revelam que houve um aumento da informalidade. Houve um pequeno aumento no campo formal, mas um aumento extremamente reduzido, e esse aumento ele é decorrente também de uma certa evolução na questão econômica, mas é um aumento que passa muito longe de ser um aumento significativo, é um aumento extremamente reduzido e que é pautado em novos contratos precários. Muitas reclamações de trabalhadores ainda não foram pacificadas em debates por juízes do trabalho. Ambos os juristas entrevistados nesta reportagem concordam que ainda não há acordo sobre jurisprudências. Esta reportagem contou com a colaboração da estagiária Larissa Vasconcelos. Reportagem Verônica Pimenta.